Oi, crianças, tudo bem? Eu trouxe esse neném para nossa aula de hoje porque tem tudo a ver com o assunto que a gente vai falar hoje na aula. Ele dormiu. Eu vou colocar ele no berço e eu já volto. Peraí. Estamos na nossa 6ª aula, que se chama Jesus, meu amigão. E o versículo de hoje: o meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu amo vocês. João 15:12. Como eu amo vocês? Eu quem? Quem que falou isso? Jesus Cristo. Então, nós devemos amar as outras pessoas do mesmo jeito que Jesus nos ama. Jesus te ama muito e com esse mesmo amor temos que amar as outras pessoas. E isso é um desafio muito grande, porque o amor de Jesus foi um amor tão grande que ele não pensou nele mesmo em nenhum segundo. Ele deixou o seu trono no céu, toda a sua glória, para vir até essa terra sofrer no meu e no seu lugar. Então é com esse amor sacrificial que nós temos que amar as outras pessoas. Jesus me ensinou como é importante amar o meu irmão, estender a minha mão na hora de brincar ou de perdoar, assim como ele me amou. Eu quero te amar. Vamos amar uns aos outros. 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 Nós vamos começar agora a nossa revisão, para saber se você prestou atenção na aula da semana passada. Mas antes nós vamos falar com Deus. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por mais essa lição. Use a minha vida para ministrar essa palavra hoje e que ela não seja só teoria, mas que nós possamos colocar ela em prática nas nossas vidas. Te peço que o Senhor continue guardando cada família dessas crianças que estão assistindo essa aula, Deus. Se tiver alguém que está internado com Covid, que o Senhor venha trazer livramento, venha trazer cura. Se tiver crianças, ó Deus, em que os pais foram mandados embora, que estão precisando de emprego, que o Senhor possa abrir as portas e suprir todas as suas necessidades. Eu te peço, te louvo, em nome de Jesus. Amém. Eu tenho aqui um coração, para lembrar do tema da nossa aula de hoje, né? Que fala sobre o amor de Jesus por nós e sobre o amor que nós devemos ter pelas outras pessoas. E em cada papelzinho desse tem uma pergunta sobre a aula passada. E eu quero saber se você se lembra. Vamos refrescar nossa memória. A primeira pergunta diz assim:
O que os discípulos estavam discutindo no caminho para a cidade de Cafarnaum? Vocês se lembram? Os discípulos estavam discutindo qual deles seria o maior no reino dos céus. E a segunda pergunta? Qual foi o ensino de Jesus sobre isso? Jesus não ouviu eles conversando, mas ele sabe de todas as coisas. Ele sabia do que eles estavam falando pelo caminho. O ensino de Jesus sobre isso é que os últimos serão os primeiros. Quem quiser ser o primeiro, antes deve servir ao próximo. Mas isso é muito estranho, não é? Os últimos serão os primeiros. Muitas crianças se preocupam em ser a mais popular da escola, em ser a criança mais bonita ou mais bonito, o mais inteligente. Alguns se acham melhores porque têm roupas mais caras, ou porque têm um videogame de última geração, ou então porque o papai comprou um carro zero. Mas o que isso importa? Para o reino de Deus, isso não significa nada. E se você quer ser uma criança do reino de Deus, você também não deve se importar com isso. É claro que ter bons brinquedos, ter uma casa bonita, isso é muito bom. Mas isso não te faz melhor que as outras pessoas. Você sabe qual é a fama dos brasileiros? A fama dos brasileiros é que eles dão aquele jeitinho brasileiro, que é levar vantagem em tudo. Isso não é um pensamento de um cristão. Muitas vezes nós temos que aceitar ficarmos por último para agradar a Deus. Sirva aos outros, ajude as pessoas que estão ao seu redor, seja prestativo. Isso agrada o coração de Deus. Vamos imaginar uma situação que você vive na escola. O sinal do intervalo toca e hoje vai ter um bolo de chocolate na cantina. Maravilhoso! Então todos os alunos da sala saem correndo porque eles querem ser o primeiro da fila do bolo. Mas você percebe que tem um colega seu que está com a perna engessada e ele não consegue andar direito com aquele gesso na perna. Ele vai bem devagarinho, tem dificuldades. Sabe o que você faz? Você decide então ajudar o seu colega a descer as escadas. E você vai apoiando ele, ajudando a descer devagarinho, degrau por degrau, e você sabe que você vai ser o último a chegar na fila do bolo. Essa é uma atitude que agrada a Deus, porque mesmo você querendo muito bolo de chocolate, você decidiu ajudar uma outra pessoa que estava necessitada. Próxima pergunta, número 3. Por que alguns pais se aproximaram de Jesus com as suas crianças? Uma vez, Jesus estava lá ensinando e alguns pais chegaram com seus filhos e queriam que Jesus os abençoasse e tocasse neles. E aí, o que foi que aconteceu? Essa é a nossa pergunta de número 4. O que os discípulos fizeram quando viram aquelas crianças se aproximando de Jesus? Os discípulos falaram: epa, 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 não incomodem a Jesus. Impediram que aquelas crianças chegassem perto de Jesus para que não incomodassem o mestre. E a próxima pergunta, número 5. Qual foi a reação de Jesus quando ele viu os discípulos afastando as crianças? Jesus repreendeu os discípulos e disse: deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino de Deus. E ele falou mais, que só entrarão no reino de Deus quem o receber como uma criança. Peraí, que eu vou buscar alguém. Lembra do nosso bebezinho do começo da aula? Então, o que Jesus queria dizer? Que só vai entrar no reino dele aquele que o receber como uma criança? As crianças, elas são totalmente dependentes dos pais, não é verdade? Diferente de outros animais, você já viu outros bichinhos nascendo? Cachorrinhos,
vaquinhas. Eles nascem e logo, dali uns dias, eles já andam, eles já sabem mamar, eles já saem por aí, brincam com os irmãozinhos. Os animaizinhos são mais independentes. Agora o ser humano, quando é bebezinho assim, depende totalmente de alguém para cuidar deles. O nenenzinho não sabe comer sozinho, não sabe tomar banho, não consegue fazer nada. Ele depende que alguém cuide dele. E era isso que Jesus queria dizer, que nós devemos ser dependentes de Deus para tudo. E como é ser dependente de Deus? Ser dependente de Deus é reconhecer que nós não conseguimos viver sem Ele, que nós não conseguimos fazer nada sem Ele, que nós precisamos que Deus cuide de nós. Depender de Deus é não confiar na nossa própria capacidade, não confiar que conseguimos fazer tudo sozinhos, com a nossa própria força, não confiar na nossa própria inteligência, no nosso dinheiro. Depender de Deus é não fazer tudo que dá na telha. É cada vez que você tiver que tomar uma decisão, que fazer alguma coisa, você primeiro pede orientação de Deus, para que Deus guie você e te mostre o caminho certo a seguir. Devemos consultar ao Senhor por meio da oração e da palavra dele. Quando você tiver alguma decisão para tomar, você pensa, o que a Bíblia diz sobre isso? O que será que Deus gostaria que eu fizesse? Isso é depender de Deus em todas as coisas. Tá acabando, temos só 2 perguntas. Como você está se saindo? Pergunta de número 6. O que Jesus fez com as crianças? A Bíblia fala que Jesus tomou aquelas crianças nos braços e as abençoou. Jesus ama as crianças. E agora a última pergunta, que é um desafio para você para essa semana. A pergunta de número 7 é: o que você pode fazer essa semana para servir alguém? Pensa aí. As pessoas que estão à sua volta, seus vizinhos, seus colegas, mesmo com essa situação de fase vermelha, de Covid, com certeza você pode fazer alguma coisa para ajudar alguém. Pode ser aí mesmo na sua casa, sua mãe, seus irmãos. Escreve aí num papelzinho o que você pode fazer essa semana para servir aos outros, para demonstrar para as pessoas que você as ama, para mostrar para as pessoas o amor de Deus. E para você não se esquecer disso, dessa sua missão para essa semana, nós vamos fazer uma atividade que eu vou mostrar para vocês agora. Você vai pegar uma tira de papel, a minha ela tem 8 por 25, tá? Aí você vai dobrar no meio, dobra no meio de novo. Vai ficar assim. E aqui a gente vai desenhar um bonequinho. Eu vou mostrar pra você. E aqui você vai desenhar um bonequinho, mais ou menos assim. Agora a gente vai recortar. Mas não pode recortar a mãozinha, tá? Essa parte a gente não recorta. A ponta das mãozinhas você não pode cortar. Jesus me ensinou como é importante amar o meu irmão. Tcharam! Pra você não esquecer, você pode escrever o versículo aqui também. Eu escrevi o versículo aqui nas mãozinhas. Amem uns aos outros como eu amo vocês. João 15:12. Você pode escrever, você pode enfeitar com glitter, você pode pintar, deixar bem lindo e pendurar no seu quarto. E assim você vai lembrar dessa aula pro resto da semana e vai cumprir o seu desafio, que é servir as pessoas que estão aí perto de você essa semana de algum jeito, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Um beijo! Deus abençoe!